E se eu te dissesse que sentir culpa é natural, que todos nós sentimos, e sentir culpa não te faz uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz ou que não atingiu seus objetivos? Sentir culpa é sobre ser um ser humano. Entende que o problema não é a emoção em si, mas como a gente se relaciona com a emoção. Quais pensamentos estão atrelados a ela e também quais são os comportamentos. A culpa ela pode funcionar como se fosse uma bússola. Então você vai ali sendo indicado qual o caminho correto. Ah, eu errei com uma pessoa, então tá, o que eu tenho que fazer? Ah, tenho que reparar o erro. Tá, eu errei numa apresentação, o que eu tenho que fazer? Estudar mais. Putz, eu não paguei uma conta, então eu preciso me organizar financeiramente. Então a culpa ela serve como uma bússola para que você pare e observe qual caminho a seguir. Acontece que para algumas pessoas ela funciona como uma âncora. É aquela âncora que te prende. E você fica ali, olha, eu fiz algo errado, eu fui errada, eu sou assim, eu não poderia, eu deveria, e assim você fica ali entrando em contato com pensamentos ali negativos que não te ajudam a resolver o problema, presa ao momento. Então você acaba muitas vezes nem solucionando, nem chegando, né, a resolver o problema. Então a culpa é aquela emoção que vai te fazer parar um pouquinho, analisar o que eu deixei passar, porque ela está relacionada muitas vezes a valores sociais, a valores seus próprios em relação a outras pessoas, a algo que você fez que é considerado errado, seja por você ou por outras pessoas. Quando a gente sente culpa, a gente precisa primeiro analisar os nossos pensamentos. Na TCC, pensamentos rápidos e espontâneos a gente chama de pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos podem ser, por exemplo, uma mãe que deixa o filho na escola para poder trabalhar. Ela pode pensar: nossa, olha como eu sou uma mãe ruim, eu vou deixar meu filho aqui quando na verdade eu deveria cuidar dele. E vira um sentimento de culpa. E nisso a gente vai analisar esse pensamento. Será que eu sou uma mãe ruim? Qual prova de que eu sou uma mãe ruim e qual prova de que eu não sou uma mãe ruim? Então, essa questão da subjetividade da culpa precisa se tornar mais prática. Qual é a frase que vem na sua cabeça quando você se sente culpado por algo? Você consegue ter provas a favor e contra esse pensamento? Analisando tudo isso que aparece para você, será que tem um pensamento que ele é mais adequado, mais equilibrado? Então, por exemplo, no caso dessa mãe, poderia ser: eu preciso trabalhar. E deixar o meu filho na escola não significa que eu sou uma mãe ruim, porque eu preciso trabalhar. Quando estou com ele, aproveito cada momento. O fato de eu trabalhar também indica que eu cuido dele, que eu tenho recursos financeiros para cuidar ainda melhor dele. Então, não necessariamente eu sou uma mãe ruim, mas eu sou uma mãe que sim precisa trabalhar, precisa desse suporte para cuidar ainda melhor do meu filho. Sabendo ali que a culpa ela vai aparecer, como você pode lidar com esses pensamentos? Primeiro, essa identificação de provas a favor e contra e depois tendo um pensamento que é mais equilibrado. E vamos nos lembrar que a culpa é uma bússola. Tá, eu cometi um erro, seja comigo mesma ou com outra pessoa. O que eu preciso fazer para reparar esse erro? Que atitude, que material, que forma de reparar o erro eu tenho? Ah, eu peguei dinheiro emprestado e eu não paguei a dívida. Tá, então primeiro eu vou me organizar financeiramente para que aí sim eu possa ali pagar a dívida. E você vai e paga, pede desculpas e tudo mais. E você se retrata. Cometi um erro e fui grosseiro com alguém ali numa situação social na rua e eu não vou mais encontrar a pessoa, certo? Eu me sinto culpado por isso e eu entendi que eu não devo mais me comportar dessa forma, mas eu não tenho como pedir desculpa, perdão para a pessoa. Então o que eu vou fazer? Me retratar comigo mesma, sabendo que eu não devo mais
lidar com as pessoas dessa forma. Então, algumas vezes a gente vai conseguir resolver ali a questão da culpa e outras não. E nessas que não for possível, a gente vai aceitar que não é possível e a gente vai entender que não devemos mais nos comportar assim. A questão é que nós, como seres humanos, não queremos errar de jeito nenhum. Então, quando a gente sente culpa, a gente logo começa a se maltratar, como se isso fosse fazer a gente se redimir e tudo mais. E não é assim que acontece. Todos nós vamos errar em algum momento. Então, por que eu não posso ser autocompassivo comigo mesmo? Por que eu não posso ser compreensiva, entendendo que errar faz parte de ser um ser humano? Então, usando essas técnicas cognitivas como questionar os pensamentos, elaborar respostas melhores, resolver ali a situação que gerou culpa, né? Lidando com a pessoa que foi prejudicada e tudo mais, você começa a estabelecer novas formas de sentir. Porque o sentimento, ele não vem só para você sentir e ficar ali debruçada nele. Ele vem para te indicar que algo aconteceu e que você precisa fazer algo em relação a isso. Às vezes é uma culpa tão breve que você só ressignifica na sua mente e passa. Para culpas que são, né, mais complexas ali, então, por exemplo, o meu pai faleceu e eu não me relacionava bem com ele e tudo mais. Então, esses processos envolvem lidar com pensamentos, mas também com crenças, e realmente são mais complexos. Mas entenda que a culpa ela não pode ser essa âncora que te paralisa. Ela precisa ser movimento de renovação, movimento de autodesenvolvimento, para que você aprenda durante a vida questões que, se não fosse a culpa, você não aprenderia. Então, seja gentil com você mesmo, assim como você deveria ser gentil com as pessoas, entendendo que a culpa faz parte, mas que nós não somos infalíveis. Então, observe essas emoções e aprenda a lidar melhor com elas. Lembrando que se você está passando por alguma situação complicada e você sente um peso muito grande, emoções que são muito complexas, comportamentos que te atrapalham na vida, você pode buscar atendimento psicológico. A psicologia está aí para ajudar você e eu vou deixar o meu link também na bio, tá bom? Um beijo, um abraço.